Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, onde eu tenciono gravar pelo menos um episódio por mês a falar sobre um ingresso que aconteça nesse mês. O objetivo não é tanto fazer previsões, porque eu, como já tive a oportunidade de explicar noutros canais, no meu Instagram, na minha newsletter, eu não faço previsões gerais, porque eu pratico astrologia tradicional e na tradição nós entendemos, e para mim faz todo o sentido, foi essa, aliás, a razão que me levou até à astrologia tradicional. Entendemos que os trânsitos globais, mundanos, não é? Que estão a acontecer no céu, não impactam todos os mapas natais, todas as natividades da mesma forma, não é? Senão estávamos todas a experienciar o mesmo tipo de eventos, acontecimentos, e na verdade não é assim, não é? Então, os trânsitos são importantes, sim, mas na medida em que ativam ou não determinados planetas, pontos importantes do nosso mapa natal. E cada mapa natal é único, não é? E há ciclos na vida, há momentos na vida em que temos planetas que regem esse período, não é? E mudam para cada pessoa. E então os trânsitos têm impacto, não é? Quando ativam esses planetas no mapa natal, ou quando esses planetas são ativados, não é? No céu do momento, não é? Mas isso é específico de cada pessoa, não é? Também, obviamente, é importante a ativação de pontos no mapa, como o ascendente, o meio do céu, não é? Mas, mais uma vez, isso também é muito específico de cada mapa. Então, não me atrevo a fazer previsões gerais nem coletivas, não é? Por isso, estes conteúdos sobre os ingressos dos planetas em determinados signos, na verdade, espero que sirvam o propósito de nos familiarizarmos mais com cada planeta, com as suas dignidades essenciais, com a forma como estes planetas se expressam, manifestam, não é? Em cada signo. Pronto, na tradição também damos maior importância, não é? Ao planeta em si e menos aos signos, não é? Os signos são como que o contexto, o ambiente, o território, o espaço, não é? Onde os planetas, que são quem tem agências, os agentes, não é? No mapa, não é? Se movimentam e agem e expressam, não é? E serve esse propósito. Se vocês souberem quais são os vossos cronocratas neste momento, portanto os regentes do vosso ano, período, sim, podem retirar também daqui informação que vos vai ajudar de alguma forma a perceber que tipo de impacto pode ter no vosso mapa natal, ok? Mas mesmo que saibam, é importante saber, não é? Em que casas se situam, que casas regem, bem, tudo isso. Se tiverem interesse em saber sobre os vossos cronocratas do ano, conhecer os posicionamentos dos planetas no vosso mapa, podem sempre marcar uma consulta comigo, claro, não é? E se tiverem alguma questão mais menos
menos específica, digamos assim, podem sempre escrever-me uma mensagem, colocar as vossas dúvidas, pedir algum esclarecimento mais geral, não é? sobre a astrologia, não sobre o vosso mapa, porque sobre o vosso mapa é mesmo necessário uma consulta, porque exige um estudo rigoroso, aprofundado, não é? Sério, do vosso mapa. Mas pronto, então, o trânsito que vou falar hoje, sobre o qual eu vou falar hoje, é um trânsito que tem início amanhã, sexta-feira, e é o ingresso de Vênus em Carneiro, onde vai estar até ao fim do mês, não é? E Vênus é aquele planeta, não é? Do amor e do prazer. Penso que é um planeta bem conhecido, não é? De toda a gente, popular. E é este planeta, não é? Do amor e do prazer, que vai amanhã ingressar em Carneiro, como disse, portanto vai sair do signo de Peixes, que é o signo da sua exaltação, portanto onde tem grande dignidade, onde se sente muito feliz, muito contente, não é? Por habitar. E vai sair desse espaço de alegria, digamos assim, para o espaço do seu exílio, que é quase, não é? É praticamente a experiência oposta. Carneiro é o exílio de Vênus, não é? Esta é uma travessia curta, como eu disse no início, porque Vênus vai estar neste signo até o dia 30 de março. Os trânsitos de Vênus são geralmente curtos, não é? Não são longos. É um planeta pessoal. Mas acredito que possa ser intenso se ativar alguma coisa do vosso mapa, não é? No final do mês, no dia 30 de março, Vênus regressará a casa, não é? À sua exaltação, como em Peixes, mas ao seu domicílio, não é? Ao seu domínio, ao espaço que ela rege, à sua casa, não é? Que é o signo de Touro. E aí ela vai recuperar a sua máxima dignidade, vai estar em conforto, em segurança e capaz de expressar todas aquelas que são as suas qualidades, não é? Genuínas, não é? Mais autênticas, não é? Mas até lá, aqui a nossa pequena benéfica, porque Vênus é um planeta benéfico, não é? Na astrologia tradicional na astrologia tradicional e não só, temos dois planetas benéficos, que é Vênus, a pequena benéfica, ou benéfica menor, e Júpiter, que é o grande benéfico, ou benéfico maior, e temos dois planetas maléficos, que é Marte, o maléfico menor, e Saturno, o maléfico maior, não é? E eu penso que já disse isto no episódio anterior, mas o maior e menor tem a ver com, novamente, o impacto, não é? Dos trânsitos destes planetas, uma vez que Saturno e Júpiter têm trânsitos de maior duração, o seu impacto vai se sentir de uma forma mais continuada, não é? E por isso são os maiores, não é? E Vênus e Marte, porque têm trânsitos mais curtos, o seu impacto faz sentir de uma forma mais breve, mais transitória, não é? Menos permanente. Então são menores, não é? A questão dos maléficos e benéficos também se calhar é algo que podemos falar um dia mais tarde. Não se assustem pelas nomenclaturas, não é? Mas são designações, não é? Que expressam o tipo de influência da ação, não é? Que os planetas têm,
Vênus e Júpiter são planetas que, que nos trazem aqui coisas que nós consideramos mais fáceis, mais agradáveis de lidar, e Marte e Saturno, coisas que exigem mais trabalho, mais energia, que consideramos muitas vezes mais difíceis de lidar. Mas obviamente, não é? Como tudo na astrologia, depende muito do contexto, não é? A forma como estas questões se expressam, não é? Depende sempre do contexto individual de cada mapa, ok? E pronto, como eu estava a dizer, não é? Até ao final do mês, aqui a nossa pequena benéfica vai ter que aprender a negociar num terreno que lhe é por natureza estranho, não é? Esta questão do exílio. No mês passado falámos também um pouco sobre Carneiro e sobre um planeta que não estava confortável neste signo, não é? Que é o planeta Saturno, que se encontra em Carneiro e por onde se vai encontrar ainda durante muitos meses, não é? E Saturno encontra-se em queda no signo de Carneiro, porque como falámos, atravessa um território demasiado quente para a sua natureza extremamente fria, não é? Então não consegue agir conforme os seus próprios desígnios, não é? E Vênus enfrenta um desafio de temperamento, não é? Na tradição, Vênus lá está, o planeta que representa o prazer, a beleza, a harmonia, a fertilidade, o bem-estar, a graciosidade, não é? Isto vem muito da sua natureza úmida, o seu temperamento favorece a sociabilidade, a beleza, a sensualidade, a conexão, não é? Vênus é conciliadora, ela atrai, seduz, suaviza os conflitos, não é? Por isso é que é benéfica, e os planetas maléficos se calhar trazem mais tensões e conflitos, e Vênus é aqui uma mediadora por vezes, não é? Suaviza estas questões e tece relações, não é? Ela rege o que é agradável, o que é prazeroso, a arte, os sonhos, os adornos, a música, os perfumes, os desejos de ser amado e de amar, tudo aquilo que nós fazemos por alegria, por prazer, com gosto, ok? É o planeta da reciprocidade e da beleza das formas, não é? A sua umidade é então que lhe concede a fertilidade, esta capacidade criadora, e a arte, não é? É criação, mas outros tipos de criação e de fertilidade, obviamente, também, e é a umidade que mantém esta maleabilidade, não é? Que faz com que as relações respiram, se adaptem, que sejam mais facilitadas e agradáveis, não é? Quando nos relacionamos com outras pessoas, há sempre uma necessidade, obviamente, não é? De acomodarmos e de sermos acomodados, de termos alguma flexibilidade, não é? Para que as dinâmicas se desenvolvam de forma saudável e sustentável, não é? É a umidade de Vênus, não é? Que permite isto, favorece isto. Ao contrário, por exemplo, dos maléficos, que são extremamente secos, portanto são planetas mais da individualidade, não é? Da rigidez, da inflexibilidade, ok? Então Vênus é o planeta da reciprocidade, não é? E ela é também uma sedutora, ela seduz, não é? Através do encantamento, da capacidade de criar situações prazerosas, de bem-estar, não é? Aquela sedução suave, bela, harmoniosa, não é? Por outro lado, o Carneiro, como nós também já vimos, não é?
é um signo de fogo cardinal, é o primeiro signo do zodíaco, é regido por Marte. Portanto, o Carneiro responde de alguma forma, não é, aos princípios marciais. É um espaço, um locus, não é, marcial. Se nós imaginarmos Marte, o planeta da guerra, da agressividade, da impulsividade, não é? E se nós imaginarmos um espaço que seja conducente, não é, a esse tipo de postura, pode ser um espaço de Carneiro, não é? Mas Carneiro é fogo, portanto é um espaço marcial quente, não é? Portanto já estão a ver aqui uma figura, não é, a formar-se nas nossas mentes, porque há um outro signo, não é, regido por Marte, que é Escorpião, e é um signo de água, portanto esse espaço marcial de Escorpião vai ser diferente do espaço marcial de Carneiro, não é? Porque um é fogo e outro é água, não é? Então se calhar imaginamos mais quente, mais aquele ambiente vermelho, e em Escorpião se calhar imaginamos um espaço mais frio, mais interior, mais profundo, não é? E Carneiro mais a superfície, não é? Então, Carneiro é um território de impulso, de afirmação, de inícios, de ação, dinamismo, de fazer acontecer e de impulsividade, daquela gana, não é? De correr atrás daquilo que se pretende. A natureza de Carneiro é quente e seca, como já dissemos, e é isso que impele a uma ação mais direta, ao desejo de afirmação, instiga urgência, impulsividade. É um território do desejo, não é? Em intensidade e em movimento, não é? Carneiro é um signo cardinal, portanto, é ação, é movimento, é dinamismo, ok? E se Saturno em Carneiro, não é? Como nós vimos, vive o paradoxo de uma figura velha, não é? Idosa, anciã, a tentar acompanhar um ambiente de novidade, das trends, do que é novo, do que é inovador. Não é fácil, é difícil, imagino eu, não é? Vênus vive aqui uma dinâmica um bocadinho diferente, não é? O da tensão entre harmonia e confronto, não é? Entre a expressão da unificação, da união, num espaço que é conducente à divisão, à individualidade, não é? Como vimos, Vênus é essencialmente umidade, não é? E é isso que conduz esta coesão, união, harmonia social, não é? E Carneiro, como vimos, é um signo de fogo marcado pela secura, não é? Ao entrar neste território marcial, Vênus vê-se então despojada dessa capacidade de suavizar arestas, não é? Porque a secura, o fogo de Carneiro vai secar esta Vênus, ela deixa de ter esta capacidade tão úmida, não é? De conexão. O terreno, né, obviamente, como vimos, é árido, será uma espécie de deserto, não é? Um deserto que seca a diplomacia venusiana, não é? E que vai exigir a Vênus assertividade e algum arrojo e capacidade impositiva, que são qualidades nada venusianas, não é? Para além disso, Carneiro é o signo oposto ao domicílio diurno de Vênus, que é a Balança. O outro domicílio, como também vimos no início, é Touro. E é por isso que o planeta benéfico se encontra numa condição de exílio neste signo marcial, não é? Porque está no polo oposto da sua casa, não é? Está o mais longe de casa possível, não é? Tal como acontece quando se encontra no outro signo regido por Marte, que é Escorpião.
A Vênus em Carneiro, então está assim neste ambiente de imposição, de confronto, de alienação, não é? Que não pertence a um território que lhe é estranho, não é? E onde ela não tem, não é? As condições necessárias para expressar a sua natureza conciliadora e graciosa, não é? E dos prazeres e da harmonia e da beleza, não é? Então Vênus em Carneiro vê-se aqui obrigada, não é? A habitar um espaço que lhe é hostil, que lhe é estranho, não é? Este é um planeta da fertilidade, mas o terreno de Carneiro é árido, não é conducente à produção de vida, não é? Enquanto Vênus quer fazer florir jardins, não é? O território de Carneiro é um território que seca tudo, não é? À sua volta. Então, Vênus é aqui uma convidada nesta casa de Marte, não é? E para se expressar, Vênus vê-se obrigada a adotar as estratégias do seu anfitrião, não é? É isso que fazemos quando vamos quando somos recebidas, não é? Por alguém, as regras da cortesia, não é? Ditam que vamos seguir, não é? As ordens, as estratégias, a forma de ser, estar, de ser, esperamos que não queremos anular a nossa identidade, não é? Mas adaptamos-nos, não é? Adaptamos-nos a quem nos recebe. E Vênus faz isso, não é? E essa adaptação então vai exigir de Vênus algum confronto e alguma imposição da sua vontade, algo, como também já disse, com que não se sente à vontade, não é? E que, por ser algo que não é da sua natureza, pode gerar situações que fogem ao seu controle, não é? Da Vênus, ou contrárias, não é? A sua expressão mais autêntica e causar frustrações, irritações, tudo isso que nós sentimos quando fazemos algo com que não nos identificamos, que não estamos à vontade, que não queremos, quando estamos contrariadas a fazer algo, não é? As situações muitas vezes fogem do nosso controle porque nós também não sabemos, não é? Estar ali, não é? E não sabemos os limites, perdemos a noção do que é o limite, de quais são as formas mais corretas, justas de agir, não é? Porque desconhecemos aquele espaço, aquele ambiente. Por outro lado, estamos sim num cenário de emoção, e Vênus também é aqui um planeta das emoções, dos sentimentos, não é? E de impulso. Mas enquanto Vênus rege assim estas emoções e estes sentimentos mais agradáveis e indulgentes, Marte rege o ímpeto fogoso da vontade própria, não é? E da conquista e da dominação, não é? Em terreno, então, marcial, Vênus vai encontrar prazer nesse ambiente individualista e intenso, ou vai ter, não é, que expressar esses prazeres, essas emoções, não é, de forma um pouco mais individualista, mais intensa, não é? Em que a sua cordialidade dá lugar a relações mediadas por noções talvez de poder, de posse, de competitividade, por vezes alguma violência, não é? Vênus em Carneiro passa a situar-se num contexto de fogo, não é? Que se torna dominador, um fogo que conquista e que consome, e em que a sua sensualidade se traduz mais de uma forma mais sexualizada, digamos assim, e passa a expressar-se através do modo passional de Carneiro, não é? Marcado pela sedução
direta, uma sedução mais confrontacional, pela impulsividade, pelo arrojo, por alguma competitividade, por alguma desconfiança, não é? Porque esta umidade seca faz com que a sua capacidade de empatia seja um bocadinho diminuída, não é? A qualidade deste trânsito, na verdade, é ditada sempre pelo seu anfitrião deste trânsito e de qualquer trânsito, não é? Como temos vindo a ver, não é? Os ingressos e os trânsitos de planetas por determinados signos são como que visitas desses planetas às casas, aos espaços, não é? De outro planeta. Então, a forma como nós somos recebidas em algum lado também vai ditar, não é? A forma como nós reagimos e respondemos, não é? A esse acolhimento, não é? Se o nosso anfitrião estiver em boas condições, bem disposto, confortável, também se calhar iremos reagir mais de acordo, não é? Com essa disposição. Se o nosso anfitrião estiver irritado, chateado, desconfortável, se calhar não nos vai receber tão bem e nós também vamos reagir, não é? Esse tipo de recepção, não é? Então, no momento do ingresso, Marte, que é o anfitrião de Vênus, não é? Encontra-se em Peixes, não é? Curiosamente, o signo da exaltação de Vênus. Ou seja, estão numa relação de disposição mútua, recebem-se mutuamente, são anfitriões um do outro, não é? E nós vimos que isto também já aconteceu com o ingresso de Saturno em Carneiro, não é? Saturno entrou num signo de Marte e Marte encontrava-se num signo de Saturno, em Aquário, se não estou em erro. Embora os dois planetas, Vênus e Marte, aqui, não é? Não formem um aspecto ptolomaico direto, não é? Encontram-se em signos que não se veem, eles não se estão a ver, eles estão-se a receber mutuamente, mas não se veem um ao outro, dizemos que estão em aversão, não é? Acontece esta recepção mútua, não é? E sugere, não é, que o ímpeto marcial de Carneiro pode estar de alguma forma orientado por motivações venusianas, porque se encontra nesse signo de Vênus, não é? Mas a questão é que, como vimos, Vênus encontra-se pouco dignificada, não é? E o facto de estarem aqui em aversão não ajuda, não é? Não há uma comunicação. Estão de costas voltadas, não é? Então, Vênus encontra-se pouco dignificada, está em exílio. E então, ainda que recebido por Vênus, não é? Marte acaba por ter a upper hand, não é? Está numa condição um pouco melhor, porque Marte em Peixes tem triplicidade, tem termo. Neste momento, deixem-me ver, no momento do ingresso, Marte está a 3 graus de Peixes, portanto não está no seu termo, mas tem dignidade e tem fase, também ainda não está na fase, mas irá estar, não é? Irá, em princípio, irá estar durante o seu trânsito por Peixes quando chegar ali aos 19 graus, algo assim, passa a ter termo, e quando chegar aos 20 graus de Peixes passa a ter fase. Então está dignificado, não é? Tem privilégios, digamos assim, em Peixes, coisa que Vênus também tem, mas são diminuídos, não é? Pela sua condição de exílio ou detrimento, não é? Então, vemos que Vênus responde mais a Marte do que Marte responde
a Vênus, ainda que estejam, não é, numa condição de recessão, não é? Para além disso, o ingresso de Vênus em Carneiro é imediatamente marcado por uma conjunção desta benéfica, não é, de Vênus com o outro maléfico, com Saturno, não é? E porque Saturno, como vimos, encontra-se em Carneiro, aos 2 graus de Carneiro, não é? E estão ambos debilitados. Vênus em exílio, São Saturno em queda, não é? Então temos o encontro de 2 planetas com capacidade de expressão própria, segundo as suas características, não é? Bastante diminuídas. Nesse encontro, Saturno, que é por natureza frio e seco, restringe esta Vênus, não é? E a capacidade de criar prazer e experienciar prazer, não é? E a própria expansão venusiana são então confrontadas, não é, com uma noção de escassez, de limitação, de obrigação, de responsabilidade, de um atrofio, digamos assim, não é? Quase como que uma prisão, não é? Se Vênus já não está em grande forma neste signo, mal entra também encontra, não é, o maléfico superior, o maléfico das limitações, dos obstáculos, das dificuldades. Não é fácil, não é? Acontecendo em signo de Marte, não é? Pode então representar, não é? Prazeres austeros, uniões difíceis, necessidades de formalizar ou de dar forma, não é? Àquilo que é mais instável, e é muito difícil dar forma ao que não é permanente, não é? Porque, eu digo isto porque Saturno, não é? É o planeta da estrutura, da rigidez, daquilo que se estende no tempo, e Carneiro, não é? É o signo quase do movimento perpétuo, daquilo que está sempre a recomeçar, não é? Que não vê, que não cria, não toma iniciativas a longo prazo, mas mais para o momento presente, não é? Então Vênus está aqui, não é? Encontra-se com esta briga, e se há coisa que Vênus não gosta é de brigas, não é? Então não é, na verdade, não é a configuração mais agradável, não é? Mas outra coisa também não poderia ser de esperar quando a nossa benéfica se encontra com o maléfico Saturno no território de outro maléfico, de Marte, não é? Apesar do vocabulário que melhor descreve esta dinâmica, não é? De uma Vênus em Carneiro parecer quase exclusiva do universo amoroso, dos sentimentos, das emoções, do romance, a sua manifestação obviamente acontece e relaciona-se com qualquer área da vida que seja regida por Vênus, Carneiro, nos nossos mapas. Lá está, é tudo contextual, não é? Não necessariamente este trânsito, se tiver impacto no vosso mapa natal, vai ter que ver com relações românticas, amorosas, ok? E pode ir, aliás, desde o ambiente familiar, à vida profissional, financeira, às amizades, estudos, bem, a qualquer área da nossa vida, lá está, depende das configurações do mapa natal. E também esta descrição que eu fiz, não é? É uma descrição assim matriz, digamos, bem geral, não é? De quais são as condições da Vênus neste signo. Lá está, dependendo dos posicionamentos, mesmo que vocês tenham, por exemplo, vamos imaginar que têm Marte, que têm Vênus em Carneiro, tudo isto que eu disse não se expressa necessariamente desta maneira, não é? Se há coisa que a astrologia tem, é nuances, não é? E vai depender dos graus em que se encontra,
se tem termo, se tem face, dos aspectos que faz com outros planetas, pontos, vai depender se o vosso mapa é noturno, diurno, vai depender se Vênus rege algum ponto importante, como o ascendente, o meio do céu, a fortuna, ou que outras casas regem no vosso mapa. Tudo isto é muito único de cada pessoa, não é? E tem sempre muitas camadas, muitas nuances. Portanto, o que eu tento fazer aqui é criar um quadro, não é? Quase que um mood board para este posicionamento, mas vai sempre depender de cada mapa natal, ok? É como quando nós criamos um mood board, mas depois adaptamos, não é, a sua materialização, a sua concretização no nosso dia a dia. Esse mood board vai assumir expressões diferentes, não é? Podemos ter no nosso mood board uma imagem de uma viagem a um sítio longínquo, mas na verdade vamos para outro destino porque não havia disponibilidade nessa altura, não conseguimos férias nessa altura, as viagens eram muito caras, qualquer coisa assim. E se calhar até acabamos por ser mais felizes nesse destino que nós estávamos a imaginar no nosso mood board, não é? Mas em princípio, se o nosso mood board tinha um destino específico, a opção vai ser da natureza, não é? Por exemplo, se queremos visitar uma cidade, está no nosso mood board visitar uma cidade altamente cultural e artística e não conseguimos ir para essa, se calhar o mais provável é que iremos escolher uma outra cidade, não é? À qual possamos ir, que também tenha, não é, ofertas culturais e artísticas para nós desfrutarmos, ok? Mas lá está, vai sempre depender de muitos contextos. Se quiserem ou se gostassem de ter uma reflexão um pouco mais acessível, imediata, não tão profunda, obviamente, sobre como atravessar este momento ou sobre estes tópicos, mesmo que não tenha a ver com Vênus em Carneiro. Eu preparei um spread assim especial, inspirado pelo ingresso de Vênus em Carneiro, de Tarot, onde proponho uma leitura focada nos temas deste trânsito, não é? Não tem ter necessariamente a ver com o trânsito, mas inspirada por estes tópicos e questões e que pode responder a uma questão específica que tenham, não é? E como disse, não tem que ser sobre relações, não é? Pode ser sobre qualquer área da vossa vida, não é? E podem ler na descrição quais são os tópicos da tiragem, são três tópicos e qualquer dúvida que tenham podem sempre escrever-me, enviar um e-mail, enviar mensagem, estão completamente à vontade. Na minha newsletter eu também vou partilhar uma playlist, bem, na verdade também vou partilhar aqui, não é? Mas vou partilhar uma playlist inspirada por Vênus em Carneiro, por tudo isto que eu falei, e uma sugestão de um livro e de um filme, vou deixar na descrição do episódio, não é? E um livro sobre o qual eu pensei, é uma peça, na verdade, clássica, que é a Medeia, de Eurípides, e o filme que eu sugiro para pensar sobre estes tópicos ou para entrar neste mood foi o Mulholland Drive, de David Lynch.
Se tiverem outras sugestões, se lembrarem de outros livros ou filmes, partilhem. Eu gosto sempre de expandir as minhas sugestões para planetas, signos, trânsitos, posicionamentos. Ajuda muito a criar, não é? Uma imagem sobre tudo isto. E acredito que também vos pode ajudar a vocês. E é assim, eu volto talvez no próximo mês. Ainda não vi com atenção os trânsitos do próximo mês, mas Vênus vai entrar em Carneiro, vai entrar em Touro, não é? No final, no penúltimo dia deste mês, portanto, pode ser que o próximo episódio seja sobre Vênus em Touro, uma Vênus completamente, numa condição completamente diferente desta aqui. Até lá, e entretanto vemo-nos nas redes sociais e na minha newsletter. Fiquem bem.